Ex-jogadores do Vasco podem render cifra milionária ao clube. Atacante Igor Jesus foi sondado, mas será que pode vir ao Vasco da Gama? A gente vai trazer essas informações aí sobre esse jogador, que saiu uma informação hoje que teria sido sondado pelo Vasco da Gama, o atacante Igor Jesus. Vamos falar também sobre John Sanches, que está partindo do Vasco da Gama, e analisar as mudanças que pode fazer aí o Maurício Souza para o jogo contra a equipe do Criciúma. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta vai ter muita informação do Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno! Aquele abraço vascaínas e vascaínos para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado pela moral que vocês dão ao comentar Léo Vascaíno. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, apresentador, analista, scout, comentarista desse canal, que você tem informação, opinião, análise, resenha. É aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Olha, muita informação nesse vídeo, mas nós vamos iniciar falando sobre a situação de um jogador que está no Vasco da Gama e que deve sair nos próximos dias. Vamos falar de John Sanches. A gente já tinha adiantado aqui em outros vídeos que o John Sanches não ficaria no Vasco, mas o jogador vem treinando em separado ao mínimo 2 semanas do grupo e o seu contrato, que encerra agora em julho, não deve ser renovado. O jogador que tinha aí, juntamente com o Independente Del Valle, um contrato aí de empréstimo com opção de compra, mas John Sanches não jogou, não fez gols no Vasco, só fez 2 assistências, não rendeu, teve problemas de adaptação e com isso o jogador deve voltar ao Equador para o Independente Del Valle. John Sanches não fica no Vasco. Então, esta é a informação. O jogador, inclusive, está treinando em separado. Olha, o Vasco hoje teve 2 situações aí sobre possíveis contratações. A gente já falou da questão do Alex Teixeira. O jogador está em rescisão de contrato com a equipe do Besiktas, não deve continuar na Turquia. E uma nova informação surgiu hoje. A galera do Arena Cruz Maltina trouxe a informação do Vasco ter sondado o jogador Igor Jesus, atacante que foi cria da equipe do Coritiba. Em 2019 apareceu naquele boom com 18 anos e foi logo vendido para o futebol, para o mundo árabe. No mundo árabe ele já tem aí 46 jogos, são 23 gols e 11 assistências. Jogador que chamou a atenção também do Internacional no início do ano, também chamou a atenção de alguns clubes europeus, mas que não saiu do Shabab, onde é o seu time lá no mundo árabe. Qual a situação do jogador? Ele pode vir para o Vasco ou não, Léo? A situação que eu pude apurar para trazer para vocês é o seguinte: o Shabab é um time muito rico, é um time que não depende hoje de venda de jogadores. Eles têm donos muito ricos, caras aí envolvidos em situações de gasoduto e muitas coisas. Vocês sabem como é, sheiks árabes que têm dinheiro, tem como bancar um time. Eles usam os times muito como um lazer, né, para trazer aí, eles poderem ter o lazer e fazer times competitivos para ver os times serem campeões. E hoje o Shabab não depende muito da renda de jogadores. A negociação com o jogador é uma negociação difícil. Obviamente que o jogador foi sondado até pelos seus bons números que vem apresentando no futebol árabe, mas nesse momento o Vasco não abriu nenhuma negociação. O Internacional, no início do ano, tentou abrir uma negociação com o Igor Jesus, mas viu aí o Shabab ser muito duro na situação e não querer liberar o jogador. Então, nesse momento é uma negociação um pouco mais difícil e o Vasco teria que ter um jogo de cintura, buscar a vontade do jogador também e a boa vontade dos sheiks lá para poder trazer o Igor Jesus, que é um bom nome, viu? Um nome que vem evoluindo bastante, desde quando saiu no Brasil vem evoluindo muito. Obviamente que joga numa liga que é uma liga de um nível competitivo um pouco mais baixo. Chegar no Brasil ele vai encontrar um nível competitivo um pouco mais alto, mas é um jogador que vem se destacando pelo Shabab. Mas nesse momento Vasco e Igor Jesus não mantém nenhuma conversa oficial, nenhuma negociação. Olha, vamos falar de alguns jogadores que podem render dinheiro ao Vasco da Gama, hein? Daqui a pouco eu vou fazer uma análise sobre esse jogo contra a equipe do Criciúma. Mas vamos falar sobre jogadores que passaram pelo Vasco e que podem trazer um dinheiro para o Vasco. Antes, eu peço para você que se inscreva no nosso canal se está gostando do nosso conteúdo. Eu ficarei muito grato se você puder nos ajudar. Estamos chegando aí a 6 mil, hein? E a nossa meta é chegar até 10 mil até o final do ano. Eu posso contar com vocês? Então se inscreva no nosso canal. Olha, o Vasco está de olho
nas movimentações do mercado, né? Hoje duas possíveis negociações apareceram, né? E outra ontem também apareceu. São ex-jogadores do Vasco, o Vasco tem direito. O Vasco está de olho na negociação do Iago Pikachu, que foi um pedido do Zé Ricardo para a contratação do Shimizu S-Pulse lá do Japão. O novo time do Zé Ricardo pediu a contratação do Iago Pikachu de 30 anos. Lembrando que o Vasco mantém um percentual do Pikachu, mas esse percentual não foi revelado nem naquela época, nem hoje ainda foi revelado qual foi o percentual que o Vasco manteve do Iago Pikachu. Mas a gente sabe que a proposta do Shimizu é de 1 milhão aí, para $1 milhão para a contratação de Iago Pikachu. O Fortaleza deixou nas mãos do jogador para que ele possa negociar ou não uma possível saída do Fortaleza. Se ele for vendido, o Vasco terá direito, já que o Vasco ficou com uma parte dos direitos do jogador. Outro jogador do Fortaleza que deve sair e que o Vasco também deve ficar de olho, inclusive informação boa para trazer para vocês sobre o futuro dele, do Renato Kaiser, é o Renato, né, que recebeu uma proposta nos últimos dias da Coreia, foi vista com bons olhos pelo Fortaleza, já que o Renato Kaiser foi uma das maiores contratações do Fortaleza, um dos maiores investimentos, 6 milhões, né? E o jogador deve ir para a Coreia. Lembrando que o Vasco tem direito a uma porcentagem do Renato Kaiser, porque o Vasco é o clube formador do Renato Kaiser. Então, o Vasco, se tiver qualquer venda desse jogador para o clube da Coreia, inclusive ele está treinando em separado do Fortaleza, depois de ter sido colocado aí, né? Se afastado do grupo, o Vasco fica de olho, porque o Vasco pode sim receber aí uma porcentagem, 2,5%, se eu não me engano, da possível venda do Fortaleza, vendendo aí o Renato Kaiser para o futebol coreano. O Vasco está monitorando esta situação. Outra situação que o Vasco monitora é sobre Douglas Luiz. Esse é com mais expectativa, porque o clube do Milan, né, também está de olho numa possível contratação do Douglas Luiz. Douglas Luiz também que interessava ao Roma, e o Vasco fica só olhando, tipo Tuca, vendo toda essa situação, porque o Vasco tem direitos aí, principalmente por ser o clube formador do jogador. A expectativa do Vasco é que o clube consiga aí retirar uma quantia considerável para poder também equilibrar a situação das lideranças. Não que hoje o Vasco dependa disso por causa da questão da 77, mas é interessante aí para o Vasco mais um dinheiro rendendo para o clube. Olha, vamos falar do Vasco contra o Criciúma, porque o técnico Maurício Souza hoje iniciou os treinos na academia, treinos também de 2 toques no campo. A gente pôde ver que Sarrafiore e Ulisses já estão fazendo treinos mais fortes, inclusive fizeram treinos de força na academia, os dois prais que aparentemente estão bem recuperados. E o técnico Maurício Souza tem uma dúvida na cabeça. Será que ele vai colocar o Riquelme na lateral? Vai perder o seu poder defensivo para colocar o Riquelme? No ataque, no lugar do Peck, que está fora também, será que ele vai colocar o Eric? São dúvidas que o Maurício Souza deve sanar até a sexta-feira, que é quando o Vasco treina aí e parte para Criciúma para enfrentar a equipe de casa. São problemas. Já surgiu uma informação aí que o Vasco poderia jogar com 3 zagueiros. O Vasco treinou hoje, mas ainda não deu demonstração de qual será o time que vai jogar contra a equipe do Criciúma, e a gente vai ficar de olho. Por quê? Será que ele vai colocar o Eric? Será que ele vai colocar o Riquelme? Eu quero saber se ele vai, ou então ele vai mudar para um esquema de 3 zagueiros. Inclusive, eu quero sua opinião aqui embaixo, deixa aqui embaixo. Quem você colocaria para os lugares de Edmar e também de Gabriel Peck, que estão suspensos? Deixe seu comentário, que a gente vai ficar de olho e trazer as informações para vocês logo mais. Aquele abraço, tamo junto e até o próximo.